Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, nós estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Agora você pode ter a Unimed na palma da sua mão. É só baixar o aplicativo e usufruir de todos os benefícios que a Unimed te oferece. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. E falando em alimentação, hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Fernanda da Cunha, que é nutricionista. E a gente vai falar aí sobre essa época do ano, o inverno, em que a gente acaba comendo muitas comidas calóricas, e quando chega o verão a gente se assusta com o nosso corpo. E a doutora vai dar umas dicas aí pra gente se alimentar com todas as delícias do inverno, mas com sabedoria. Obrigada, doutora, por nos receber aqui. Imagina, a alegria é minha, o prazer é todo meu poder conversar com vocês. E vamos lá. Pois é, doutora, por que é tão difícil a gente controlar o nosso apetite no inverno? Isso, e nós temos uma explicação fisiológica para esse aumento de apetite, né? Nós temos um aumento da ingestão, o aumento da necessidade de ingerirmos mais por conta do aumento do gasto energético, porque nós temos que manter a temperatura corporal. E esse aumento equivale a aproximadamente entre 250 a 300 calorias. Porque nós precisamos manter a temperatura corporal e para manter essa temperatura nós precisamos ingerir mais calorias. Só que muitas vezes a gente acaba ingerindo um pouquinho a mais do que realmente nós precisamos, que não é tanta caloria assim, são só 200, 300 calorias e a gente acaba comendo um pouquinho mais, né? Pois é, a gente vive numa região que é muito farta de comida, a gente faz aquela sopa de inholine que é maravilhosa, o fundi, massa, enfim, é tanta comida boa que a gente quer provar todas. Como é que a gente prova todas, mas sem ter aquele aumento na balança? Então nessa fase do ano, né, nesse friozinho, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado por conta disso que nós falamos. Então a palavra prudência, moderação, tem que falar um pouquinho mais alto, porque o verão tá logo aí. Aí a gente vai colocar uma roupa de praia, a gente vai colocar uma roupa um pouquinho mais curta e a gente vai se sentir mal. Então nós temos que ter por hábito comermos o suficiente sem nos sentirmos totalmente satisfeitos, totalmente empanturrados. A gente pode deixar um pouquinho, deixa um espacinho no seu estômago. Inclusive, Sandra, alguns estudos estão evidenciando que para que a gente tenha longevidade, para que a gente tenha saúde, qualidade de vida, que a gente viva longamente, nós temos que ter restrição calórica. Nós precisamos comer um pouquinho menos do que realmente nós comemos, nós não comemos normalmente, tá? Então, por exemplo, um jogador de futebol, muitas vezes um atleta, nós olhamos para ele tem 20 anos, ele aparenta ter 30, né? Por quê? Porque a atividade física, ela é desgastante, ela é oxidativa, né? E ela envelhece. Isso acontece, é mais ou menos isso que acontece com o excesso de alimentos quando nós ingerimos. Então, quando a gente ingere muita quantidade, muitos volumes, o corpo vai se desgastando, né? Ele vai sofrendo, ele vai envelhecendo. Então, quanto menos nós ingerimos, menos quantidades, o suficiente, obviamente, né? Mas sem excessos, a gente vai ter também mais longevidade, mais qualidade de vida. Uma das maiores reclamações nessa época do ano é comer salada.
Principalmente quem tem filho pequeno em casa. Verdade. E as mulheres também que têm já uma dificuldade, uma certa restrição com a salada. O que a gente faz? A gente precisa comer mesmo sendo fria? Então, essa é uma pergunta muito comum e realmente nós temos uma tendência, uma vontade maior de ingerirmos algo mais quentinho, algo que nos conforta. E a salada, ela não é tão quentinha, ela não é tão aconchegante, ela não nos conforta tanto. E realmente nós deixamos de consumir. Mas o que a gente tem que pensar? Os vegetais são muito importantes. Tá? Então não é porque é inverno que nós vamos negligenciar a ingestão. Então nós precisamos fazer um esforço maior para que a gente consiga ingerir. Mas existem também outras formas de preparação que vão facilitar essa ingestão, né? Por exemplo, a gente faz um vegetal refogadinho, né? Pega um chuchu, uma vagem, uma cenourinha, deixa aquele vegetal quentinho. Hoje eu não vou comer salada, mas você vai comer os vegetais refogados. Então a gente vai usar esse tipo de método de preparação diferente, né? Outra questão também que a gente pode estar fazendo, muitas sopinhas, né? Em vez de ficar só na sopinha de agnoline, por exemplo, né? Que é uma sopinha deliciosa, mas ela tem bastante carboidrato, né? A massa ali do agnoline é calórica. Então a gente pode colocar bastante vegetais junto com a sopinha de agnoline. Então fazer uma sopa de agnoline com legumes, né? E a gente não pode esquecer, Sandra, de colocar sempre a porção da proteína. Tá? Porque às vezes a gente fica ali só com a sopinha, ou só de legumes, ou só de agnoline, e a gente não coloca a porção da proteína, e é bem importante, porque daí a gente vai consumir uma quantidade menor também de carboidrato, e a gente sabe o quanto a proteína é importante, né? Então assim, as sopinhas com legumes, os vegetais cozidos, né, assados, refogados, então são formas de a gente estar driblando essa diminuição da ingestão de salada. Mas também, queridos, assim, ó, eu queria que vocês se esforçassem para consumir a salada, porque tudo que a gente faz durante o nosso dia, a gente acaba formando hábito. Então vai chegar uma hora, vai chegar o verão, você vai perder o hábito de comer a salada. Então o importante é você não deixar totalmente. Você muda a forma de preparação, mas você continua comendo. Pode ser uma quantidade menor? Pode, mas não deixa de comer, senão perde o hábito, né? Verdade. Hoje nós temos uma facilidade muito grande que é ir no supermercado e encontrar tudo pronto. Essa é a fórmula para que a gente mantenha o nosso peso em dia, ou estamos fazendo errado indo no mercado comprar tudo pronto? Quando a gente compra os alimentos já assim prontamente, né, disponíveis para o consumo, nós temos que ficar atentos ao tipo de alimento, né? Porque, por exemplo, se você vai comprar uma seleta de legumes já picadinha e higienizada, ok, não há problema. Agora, quando a gente vai substituir por um alimento industrializado, altamente processado, com muitos aditivos químicos, com muitos conservantes, isso vai ser muito prejudicial para a nossa saúde. E a gente não está vendo o quanto ele está sendo letal, né? Mas com o passar do tempo, com o passar da ingestão, né, de uma maneira muito frequente, muito intensa, a gente vai ter malefícios para a nossa saúde. Então, a gente pode usar, né, desses alimentos que estão prontamente ali, né, disponíveis de forma prática, sim, porque nós temos uma vida muito corrida, mas nós temos que saber escolher o tipo de alimento, né? Então, eu vou escolher um iogurte com menos ingredientes possíveis, né? Um biscoitinho mais caseiro, né? Um pãozinho mais natural, mais caseiro, né? Então é esse cuidado que nós precisamos ter, porque nós precisamos muitas vezes utilizar, né, esses alimentos, mas muito cuidado, né, com a lista de ingredientes, com a quantidade de produtos químicos que eles contêm, né? Sim. Isso é uma coisa bem importante que a gente tem que ficar de olho. Pois é, doutora, mas aí entra aquela questão assim, o que as pessoas devem estar se questionando em casa. Eu vou ter que chegar no mercado e ler o rótulo do produto, porque lá tem tanto nome científico que muitas vezes as pessoas comuns sabem o que aquilo quer dizer. E aí, como é que a gente compra com segurança? Sim, e hoje a indústria, né, ela está utilizando muitos, por exemplo, eu quero limitar a ingestão do açúcar. Mas eu olho ali no rótulo, está escrito maltodextrina. O que é essa maltodextrina? É um açúcar. Então a gente acha, não tem açúcar na formulação, mas tem maltodextrina. Sim. Então a gente normalmente, né, quem não é da área, não adianta, a gente não sabe todas essas informações, né? Então claro que a gente tem hoje os meios, né, disponíveis para a gente buscar esse tipo de informação, os profissionais, mas um segredo simples.
Olhe os ingredientes, o mínimo possível. Por exemplo, você vai comprar o iogurte, como eu citei, ele tem que ter o fermento lácteo e o leite. Um iogurte mais natural. Quero deixar com uma corzinha, vou bater uma fruta, né? Agora, o iogurte cheio, tu olha lá uma lista de ingredientes, né? Então, açúcar, emulsificantes, né? Corantes, cheio de aditivos. Então, o segredo é a menor quantidade possível de ingredientes, o mais natural, alimentos mais caseiros, né? Isso a gente tem que ficar de olho, porque eles são bem maléficos. O nosso dia começa após um bom café da manhã. Porém, algumas pessoas não têm esse hábito de tomar o café da manhã. Vai interferir no peso dela, no almoço dela, no jantar dela ou até mesmo no lanche da tarde? Cada dia, Sandra, os estudos estão evidenciando com mais intensidade o quanto o café da manhã é importante. Aquela coisa assim, aquele ditado que os avós falavam: coma como um rei, almoce como um príncipe e jante como um plebeu. Os estudos estão evidenciando isso, tá? Então, o café da manhã é algo muito importante. Nós ficamos a noite toda em jejum, então tudo que nós formos ofertar para o nosso organismo, ele vai absorver com muita intensidade. E o que os estudos evidenciam? Que quando nós tomamos o café da manhã, as mulheres têm menos chances de ter vários tipos de câncer, inclusive câncer de mama. A gente tende a ser menos obeso, tá? E a gente tende a se alimentar bem ao longo do dia, quando nós fazemos, obviamente, um café da manhã equilibrado, tá? Então, a gente tem um café da manhã saudável, te deixa com uma possibilidade, uma probabilidade enorme de se alimentar melhor ao longo do seu dia, né? E quando a gente deixa de tomar um café da manhã, ou a gente deixa de fazer alguma refeição, é natural que nós venhamos a ter fome na próxima refeição, com muito mais fome, né? Então a gente vai estar consumindo uma quantidade muito maior do que a gente precisa e a gente está impossibilitando o corpo, né? A gente está impossibilitando de ofertar ao corpo aquela quantidade de nutrientes ao longo do dia, né? Claro que nós não estamos falando nesse momento do jejum, né? O jejum é algo fantástico, né? É algo assim fantástico. Quando bem orientado, quando bem direcionado, nós temos inúmeros benefícios. Mas a questão ali do café da manhã, se você não tem por hábito, esforce-se, né? Tente consumir uma pequena quantidade, né? Uma fruta com um ovinho mexido, com um pãozinho mais integral, né? Então é importante sim. Pois é, aí que surge também uma dúvida. Algumas pessoas colocam o ovo, o pão, mas também colocam o bacon. Tem um erro aí? Não, o bacon, ele dá aquele gostinho, né? Mas ele é um embutido, né? O bacon, ele é um embutido, né? Sim. Então, assim, eventualmente, a gente faz um baconzinho bem fritinho, tira bem o óleo, só para dar um gostinho ali no omelete. Eventualmente, Sandra, não há um problema. O problema é quando a gente faz o que deveria ser eventual, algo diário, tá? Então, assim, eventualmente, vou comer um pedacinho de bacon. Ok, ninguém vai morrer, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Eu sempre falo, quem vai conseguir ter uma alimentação 100% equilibrada? Difícil. Ninguém. Não somos perfeitos, né? A gente sempre vai ter uma questão ou outra que a gente vai, né, errar ou vai ter uma oportunidade de se alimentar de uma maneira diferente, mas o importante é a gente sempre estar nessa constância, assim, sempre devagar e sempre nos altos e baixos, mas nunca perder totalmente o foco, né? Então o bacon é um alimento embutido e nós sabemos o quanto os alimentos embutidos eles são prejudiciais para a nossa saúde, né? Os nitritos, os nitratos presentes nos embutidos, eles são altamente cancerígenos, né? Eles são evidenciados como número 1 em grau de evidência, né? Quando a gente fala de tipos de câncer, então é uma evidência já muito provada, muito comprovada. Então a gente tem que evitar esses alimentos, né? Mas não significa que a gente não vai comer de vez em quando. E o açúcar? O açúcar, ele é bem prejudicial, né? Ele é muito prejudicial. Nem estamos falando somente para pessoas que têm diabetes, né? Para pessoas que querem emagrecer, que realmente ele tem um aporte calórico grande, mas para a saúde cognitiva, tá? Então, assim, pessoas que querem ter e nós nos preocupamos muito, né, Sandra, com a saúde física. Como eu tô com o colesterol alterado, tô gordinha, mas e o cérebro?
Nós esquecemos que o nosso cérebro exige alguns tipos de nutrientes específicos e algumas coisas para o nosso cérebro são muito maléficas. O açúcar é um deles. Então, as pessoas que consomem muito açúcar, com o tempo, elas têm uma chance muito maior de terem vários tipos de doenças neurodegenerativas, por exemplo, né? Então, assim, vai consumir? Sim, eventualmente a gente consome, né? Mas sem exagero, né? E não ter por hábito, todos os dias eu vou comer uma sobremesa, todos os dias eu vou comer um doce, né? A gente tem que pensar eventualmente, e não substituir também este açúcar por adoçantes, né? Os adoçantes também são prejudiciais, são artificiais, né? São maléficos. Então, equilíbrio é a palavra certa, mas o açúcar também é bem prejudicial. Pois é, mas é difícil a gente deixar de comer o açúcar. Porque ele está presente em diversas refeições nossas, até onde a gente às vezes acha que não tem açúcar, acaba tendo. E ele é uma droga muito potente. Sim. Com o passar dos anos, esse açúcar acumulado no organismo, além de deixar a gordura mais evidente, também vai danificando as nossas células do corpo ou apenas as do nosso cérebro? Ela danifica a nossa memória, ela danifica todo o nosso sistema, tá? Esse excesso de açúcar pode causar uma série de complicações, dentre elas o diabetes, né? Acumula gordura. Então, assim, hoje a gente sabe, tu falou uma coisa muito certa, Sandra, o açúcar é viciante. Tá? Então, quanto mais açúcar nós comemos, mais viciados nós ficamos. Teve um estudo muito fantástico que eles fizeram há um tempo atrás, que colocaram camundongos viciados em cocaína e depois eles adicionaram naquele local uma porção de sacarose, que é o açúcar de mesa. E os ratinhos, eles migraram da cocaína para a sacarose e ficaram também viciados no açúcar. Esse exemplo eu gosto muito de falar desse estudo para que a gente possa refletir o quanto é viciante a ingestão do açúcar, né? Então nós precisamos tomar bastante cuidado. Sim, nós vamos ingerir, né? Obviamente, né? Mas tentar reduzir na maior parte das vezes essa ingestão. Seria algo muito importante para a nossa saúde. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames, cuidar da sua saúde, a Santa Mônica possui equipamentos de alta tecnologia para dar mais clareza aos resultados. Então, sempre que o seu médico pedir exames, opte pela Santa Mônica Imagem. Nós estamos aqui no consultório da doutora Fernanda da Cunha falando um pouquinho da alimentação ideal nesta época do ano. Não é que a gente não possa comer o que tem vontade, mas a gente tem que aprender a ter equilíbrio na nossa vida. E é para ter esse equilíbrio que a doutora acaba de lançar também aí um programa especial para quem quer se reeducar, que é um bom momento agora no inverno. É verdade, verdade. Assim, esse programa foi desenvolvido há uns 2 anos, mais ou menos, era um sonho, né? Porque muitas pessoas não têm a oportunidade de passar numa consulta, né, particular e tem um certo investimento.
E eu organizei algo prático, algo que vai ter movido a muita motivação e conhecimento, porque eu creio que o conhecimento ele transforma a nossa vida. A gente tem que saber o porquê das coisas. Quando a gente sabe o porquê, a gente vai fazer, né? Então esse programa são 21 dias e só para mulheres. Então os homens neste momento vão ficar de lado, né? Mas nós somos influenciadoras, né? Nós iremos influenciar a nossa família, né? Os nossos filhos, e é um programa que as participantes têm resultados, Sandra, incríveis. Sim. Sabe? Eu tive já participantes que perderam 40 quilos, não nos 21 dias. Elas iniciaram ali com 7, 8 quilos e continuaram fazendo o programa e perderam muito peso. E não é só para quem quer perder peso, né? É um programa que as participantes, elas conseguem reorganizar a alimentação, reorganizar os hábitos. Isso é muito importante. Então, se você não precisa perder peso, apenas para ter informação, para ter conhecimento, motivação para fazer algo diferente na sua alimentação, também será muito válido. E começa agora, segunda-feira, o programa. Então, as inscrições já estão abertas através do Instagram. Do Instagram já estão abertas. Iniciaram agora e vai ser um sucesso, tenho certeza. A 9ª turma. Nossa. 2 anos. Então, assim, é uma alegria muito grande. Então, e é uma oportunidade, assim, que eu senti no meu coração como ser humano, né? Digo, eu quero atingir o máximo de mulheres possíveis, porque nós somos, Sandra, nós temos uma carga tão grande profissional, né? Com família, com filhos, com o nosso trabalho, e a gente deixa, muitas vezes, nós mesmas de lado. A gente vai se negligenciando, não, tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. E não, nós também precisamos estar bem, nós também precisamos cuidar da nossa saúde, né, para poder amar e fazer o que a gente tem que fazer. Então, isso aí. Pois é, e esse programa que tu tá fazendo é justamente para reeducar as mulheres, a ensinar elas a ter uma certa disciplina. E 21 dias é o tempo em que a gente muda um hábito. Mas também é nessa mudança de hábito que é difícil a gente fazer colocar algumas coisas para dentro. Como, por exemplo, deixar de lado um pouquinho a bebida alcoólica e optar pela água. É um ponto importante e a gente tem visto cada vez mais mulheres bebendo excessivamente. Sandra, realmente tu é uma repórter fora da média, e tu tem bastante conhecimento, porque essa pergunta e essa colocação é algo tão importante para as tuas telespectadoras, tá? Isso que você está citando é uma evidência, né? Nós vemos assim, muitas mulheres bebendo muita quantidade. Lembra que eu falei do cérebro? Sim. Que o açúcar faz mal? Uhum. Para você que está assistindo, você sabe o que a bebida alcoólica faz para o seu cérebro? Nós temos uma camada lipídica que envolve, que protege o nosso cérebro. Quando a gente vai bebendo, esse álcool ele vai agredindo essa camada lipídica e ele vai deixando sem essa proteção, né? Sem essa barreira protetora contra substâncias tóxicas, químicas, e a gente vai ficando mais vulnerável a uma série de doenças neurológicas. O simples fato de nós bebermos, né? Então este cuidado, este controle é algo muito importante, né? E quando a gente quer emagrecer, nós também impossibilitamos esse emagrecimento com a bebida alcoólica, né? Porque ela atrapalha, porque é o fígado que faz a detoxificação do álcool, de medicamentos, e ele faz a quebra de ácidos graxos. Então ele vai priorizar o que num processo de emagrecimento? A detoxificação do álcool etílico, que é algo tóxico, ou queimar os ácidos graxos ali, eliminar. Com certeza detoxificar esse álcool tóxico e vai deixar em segundo plano, terceiro plano o processo de emagrecimento. Então, a bebida alcoólica, ela pode ser consumida sim com moderação, né? Eu particularmente não indico nunca a ingestão, né? Mas quem tem por hábito, controle ao máximo essa ingestão de bebida alcoólica. E se você está pensando em emagrecer, o ideal seria cortar a ingestão, tá? O ideal seria o corte, né? Mas realmente a gente tem que controlar um pouquinho, né? A gente vê que hoje não só os homens, as mulheres estão ingerindo muito boa a sua colocação. E sem contar que não adianta ir para academia, fazer 2 horas de exercício e depois tomar álcool. Porque ele é calórico. E o resultado se perde também. Perde a questão da estruturação, da formação das fibras musculares, o rendimento no treino, né? E é uma cadeia, né? E vai indo. É realmente bem maléfico.
né? E sem falar que ele é calórico. Então às vezes a gente controla a questão, não vou comer aquilo porque é calórico, deixa eu dar uma seguradinha e bebe, né? 200, 300 calorias ali, substitui muitas vezes uma boa refeição, né, por uma taça, por uma bebida, né? Então ele é calórico também. Verdade. E nós mulheres temos um agravante na nossa vida, que é a questão hormonal. Chegou lá nos 40, não tem a mulher que não reclama do excesso de peso ou ter mudado a estrutura do corpo, aumentado a celulite, a flacidez, por causa do fator hormonal. De que forma a nutrição pode nos auxiliar a ter uma pele mais lisinha, a estar melhor nesse período que é tão conturbado para toda mulher? Sim, uma pergunta muito boa também. E hoje a nossa população está envelhecendo, né? Então, assim, a média, o padrão médio de pacientes, né, que eu atendo são mulheres acima de 35 anos. Né? Então a gente vê que nós 35, 40 anos, e a partir dessa idade nós já temos que ter um cuidado com o nosso corpo, porque a gente vai diminuindo a produção de estrogênio, a gente vai acumulando mais gordura, aumentando o nosso colesterol. Então o ideal é que a gente esteja com o peso adequado antes de entrarmos na menopausa. Caso você está com o seu peso acima do normal e está na menopausa, nunca é tarde para buscar um equilíbrio desse peso. Então busque a ajuda de um profissional, né, para estar lhe ajudando a reduzir esse excesso de gordura. Mas o ideal é a gente trabalhar um pouquinho antes, porque daí quando chega na menopausa, a gente já está com pelo menos o peso mais equilibrado. E aí todas as questões, né, de pele, de libido, né, de acúmulo de gordura, a alimentação ela representa muito. Nós já podemos fazer uma modulação nutricional ali para melhorar esses sintomas. Por exemplo, as mulheres acima de 40, elas precisam, além de ter uma alimentação equilibrada, como qualquer pessoa, né, elas têm que fazer o uso dos óleos, né, o óleo de linhaça, o azeite de oliva, o óleo de girassol, as sementes. As sementes são coadjuvantes para essa nossa fase, né, da menopausa, ali da pré-menopausa, né, os óleos, né, os óleos suplementados, né, o óleo de borragem, o óleo de prímula. Então tem uma série ali de óleos, de suplementos, né, até mesmo um colágeno. A mulher que está na menopausa tem que fazer os exames periódicos para ver se ela tem deficiências nutricionais. As deficiências nutricionais precisam ser corrigidas se houverem, né? Mas é uma fase que a gente tem que buscar o quê? Estar pelo menos com o peso adequado, né? Se não estamos, buscar estar com este peso adequado e ter essa alimentação natural. Tem uma fórmula mágica, uma alimentação equilibrada, né? E muitos óleos saudáveis, muitas sementes, né? As sementes precisam ser nossas amigas. Mulheres, né? A gente tem muitos estudos falando a questão dos ciclos das sementes, né? Sementes de linhaça, sementes de gergelim, principalmente, não esqueça dessas duas sementes, são sementes muito importantes. A semente de abóbora também, né? A gente pode salpicar elas sobre a nossa salada, colocar na nossa sopinha, tostar na frigideira com um pouquinho de tempero e azeite de oliva, fica uma semente temperadinha para adicionar nos alimentos, né? Colocar no iogurte, colocar num shake que você for fazer. A gente tem muitas formas de incorporar as sementes e melhorar essa qualidade ali na menopausa. Verdade. Também a gente não pode esquecer que tudo isso vai contribuir para uma saúde intestinal em dia. As mulheres também, nós também temos muito mais probabilidade de desenvolvermos obstipação intestinal. E o intestino é algo assim, Sandra, que a gente precisa ter cuidado. Ele exige cuidado. Ele é chatinho. Então assim, eu vejo os pacientes que têm obstipação intestinal, né? Aí eu já tive também há um tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. A gente tem que ter rotina, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que beber muita água, a gente tem que ingerir muitas fibras. Não adianta a gente comer fibras e não ingerir água, né? Nós temos que ter uma rotina, as ameixinhas deixadas de molho, a aguinha com a sementinha de chia para a gente tomar de manhã. Tem uma série de estratégias que a gente pode estar usando, mas a gente precisa cuidar do intestino, porque quando nós estamos com o nosso intestino bem, nós temos toda a nossa função imunológica funcionando adequadamente,
Nós temos a questão ali do bem-estar, né? Nós sabemos que 70, 80, 90% da serotonina, ela é liberada, ela é produzida no nosso intestino, ao contrário do que nós achávamos que era no nosso cérebro, é no intestino, né? E sem falar da questão da absorção dos nutrientes, né, que ela é feita ali na porção inicial do intestino, no intestino delgado. Então a gente precisa estar com esse intestino bem estabelecido, bem organizado, né, para que a gente consiga ter melhor absorção, mais alegria, né, com a produção das endorfinas, uma imunidade melhor. Então é um cuidado que nós precisamos ter, né, consumir as frutinhas mais laxativas, né, Sandra, o ameixinho, o mamão, o kiwi, e muita água, e a gente precisa cuidar do intestino. Todo esse pacote, ainda é necessário uma suplementação? Sandra, eu estava falando agora para a paciente que acabou de sair aqui do meu consultório, que os suplementos estão mudando o nome. Não são mais suplementos alimentares, eles são complementos alimentares. Hoje em dia, depois principalmente do Covid que nós passamos, os suplementos eles aumentaram muito o seu preço, né? Eles estão bem caros, e isso é algo que nos impede muitas vezes de estar utilizando esses complementos alimentares, porque eles são muito importantes, tá? Eles vão complementar uma alimentação saudável, né? E a gente sabe que tem alguns complementos que são obrigatórios, nós precisamos suplementar. Por exemplo, né, o ômega 3, eu não consigo consumir a quantidade adequada de peixes, né? E quando eu consumo, os nossos peixes não são ricos em ômega 3. Então eu preciso ingerir, por exemplo, um ômega 3. Nós temos um problema de saúde pública não só em deficiência de vitamina D, né, que agora a gente está ouvindo falar um pouquinho mais sobre a vitamina D, mas também de magnésio. E a gente sabe o quanto o magnésio é um mineral indispensável para a nossa saúde, para a função cardiovascular, para a questão mental, né, para a saúde geral. Então, os complementos, Sandra, eles são muito bem-vindos, muito importantes. E eu sou uma profissional que eu gosto de prescrever os complementos, mas nós temos este problema hoje, né, o preço que eles estão. E é muito importante que as pessoas busquem orientação em relação aos suplementos alimentares, tá? Porque senão elas vão fazer uma compra, elas vão investir, e muitas vezes aquele suplemento não é adequado para ela. E hoje nós temos uma variedade enorme de suplementos, não só de tipos, né, mas a qualidade dos suplementos também. Então a gente acha que vai estar consumindo um suplemento bom, e a gente está fazendo mais mal para a nossa saúde do que bem. Então é muito, muito cuidado em relação aos suplementos também, né, para as pessoas buscarem uma orientação, né, para que façam a compra certa e sejam beneficiados com esses suplementos, porque são muito importantes, muito importantes. Eu vi que na tua página tu tem várias receitinhas lá práticas que a gente pode copiar e fazer em casa. Seguindo, quem não tem muitas vezes condição de vir no consultório, seguindo aquelas orientações, aquelas dicas, já consegue manter um pouquinho a saúde equilibrada? Sim, eu acho que eu me esforço para eventualmente conseguir postar algumas receitas, e sempre receitas práticas, né? Porque assim, Sandra, nós estamos hoje em dia, né, tão corridos, né? Então a gente precisa de algo prático e nutritivo, né? Então eventualmente eu coloco sim ali algumas receitinhas, eu desenvolvo algumas eu copio de outros colegas, de outras, e é muito, muito, muito bom, né? Porque a gente vai tendo uma variedade, porque senão a gente fica sempre comendo as mesmas coisas, né? Então, que nem fruta, eu como banana e maçã e mamão. Vegetais, alface, tomate, bolo, sempre o mesmo bolo, né? A panquequinha é sempre a mesma panquequinha. E nós temos tantas opções, tantas receitinhas gostosas, porque quando a gente vai fazer, quando a gente vai preparar o alimento, é algo muito bom, porque a gente vai se envolver nesse universo da alimentação saudável, a gente vai começar a criar gosto, prazer por comer bem, porque a gente acaba vendo que comer de forma saudável é prazeroso, né? Já foi o tempo, essa comida saudável é uma comida horrorosa, credo, comida saudável, tá de dieta, comida horrível. Não, as comidas hoje saudáveis são deliciosas, né? Então a gente deve, eu estimulo sempre o meu paciente, vai pra cozinha,
tenta fazer alguma receitinha, né? E muitas coisas gostosas e práticas. Isso é muito bom. Verdade. Doutora, obrigada por nos receber aqui e dar essas dicas preciosas, valiosas e esse conhecimento todo teu sendo passado de uma forma gratuita para as pessoas, justamente para contribuir para que elas tenham saúde, porque o objetivo é esse, né? Que as pessoas vivam com qualidade de vida, com saúde, né? A gente fica feliz quando encontra alguém na rua que se percebe que está com uma saúde ótima, bem cuidado, bem alimentado, bem nutrido. É verdade. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? E acho que a alimentação é algo muito importante para a saúde da gente. A gente comendo bem hoje, ali na frente nós vamos ver o quanto a gente vai estar sendo beneficiado com essa alimentação saudável, e eu agradeço a oportunidade. Prazer. E a todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.